O mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Lições de um sequestro no fim dos tempos. Nós estamos certamente vivendo o fim dos tempos. Em outras épocas, isto seria um assunto mais circunscrito. No entanto, em nossos dias, a gente fica impressionado com a divulgação, com o significado que um fato desses pode ter. Aconteceu às 5h30 da manhã, um cidadão entrou no ônibus de São Gonçalo para o Rio de Janeiro e não se sabia, mas ele estava com uma arma de brinquedo, algumas coisas ali, faca e outras coisas ali, ameaçou os passageiros, ordenou ali o que ele queria e aparentemente ele estava transtornado, ou bêbado, ou drogado, ou endemoniado, ou tudo isso, e ele não quis roubar, assaltar os passageiros, estava sozinho e ali ficou, e até que o inevitável aconteceu. Por alguma razão, eu não sei porquê, ou ele mandou parar, o ônibus parou, ficou atravessado, e por uma coincidência eu estava exatamente atrás do ônibus. Isso era mais ou menos hoje às 5h30 da manhã. Eu passei, eram poucos carros na minha frente, o fluxo ainda estava normal, o ônibus tinha acabado de parar, atravessado ali na pista da Ponte Rio-Niterói, em Niterói ainda, mas no sentido Rio. Eu passei, fui para a rodoviária, 1 hora depois eu voltei, o quadro tinha mudado por completo. O trânsito totalmente parado no sentido Rio, milhares e milhares e milhares de carros paralisavam totalmente a cidade de Niterói, grande parte de São Gonçalo. Já na minha direção eu passei pelo ônibus quando a coisa aconteceu, passei na volta, porque a outra pista estava, apesar de cheia de policiais, ambulâncias e um aparato muito grande, mas estava livre, dando passagem, e eu passei por ali olhando o ônibus, olhando para dentro do ônibus. Pouca coisa a gente podia ver lá dentro, depois a gente vai saber que ele tinha passado spray ali nos vidros, mandado os passageiros fechar os vidros e jogado spray nos vidros para ninguém ficar olhando lá de fora para dentro o que estava acontecendo. Bom, vim embora e pouco tempo depois o desfecho veio, mas pouquinho tempo depois o Brasil inteiro já estava sabendo do que estava acontecendo e o mundo também, e dando as suas versões. Interessante isto. Quando eu passei, eu achei muito interessante tudo, o melhor que se podia fazer. Eu vi um pelotão, isso na volta. Na ida eu passei exatamente quando estava acontecendo. Na volta, 1 hora depois, eu vi um pelotão de repórteres mantidos à distância, presta atenção, pela polícia. E os repórteres estavam sendo mantidos à distância. Eles estavam com equipamentos muito poderosos, câmeras com lentes de zoom para filmar a coisa à distância, mas eles não podiam chegar perto. Mais próximos estavam pelotões de policiais, atiradores. E eu vi todos os policiais, mais ou menos 10, pelo menos 10 na largura da pista, cobrindo toda a pista, com armas de longo alcance, tipo rifle, fuzil, com cano longo para dar mira. São os atiradores chamados de elite, os snipers, e eles estavam apontando na direção do ônibus. Atrás
mantida a uma certa distância outro pelotão de atiradores de elite. E então, junto, muitos outros policiais, de polícias especializadas de vários tipos e também ambulâncias e, enfim, um aparato muito grande. E atrás, aqueles milhares e milhares e milhares de carros num trânsito totalmente interrompido. Helicóptero por cima, enfim, aquele aparato todo. Depois a gente vem a saber até através da mídia também o que aconteceu. Por fim, o sujeito, por alguma razão, a cabeça dele não funcionou bem e houve o melhor desfecho para o governo, que ele não matou ninguém, não morreu ninguém, e ele que levou um tiro na perna, mas depois, na direção do hospital, numa ambulância, ele morreu. Mas o desfecho aconteceu. Logo depois, 1 hora depois, o trânsito estava totalmente liberado em Niterói e São Gonçalo, eu não sei, mas provavelmente também, porque a circulação da informação é quase instantânea. Os repórteres, cinegrafistas que estavam lá transmitiam aquilo para o mundo. Em muitos países do mundo, pessoas estavam acompanhando, dando opinião e já emitindo conceitos e pareceres sobre o que estava acontecendo, alguns criticando o governo do Brasil. Logo depois do desfecho, desce o helicóptero lá na pista, o governador do Rio de Janeiro querendo comemorar aquilo, porque realmente para a polícia foi um desfecho bom, porque a polícia poderia, por exemplo, ter atirado de fora e matado muitos passageiros também. Teria sido terrível isso em termos de repercussão no exterior e muita gente opinaria também. Mas dos males o menor, e o Rafael comentou aqui que o triste é que o rapaz sequestrador partiu para a eternidade, muito provavelmente sem Deus. Naquilo que ele estava fazendo, provavelmente ele partiu sem Deus, é a tristeza. Os cristãos não se alegram com isso, mas os cidadãos, de certa forma, se sentem aliviados por ver uma polícia que está funcionando. Em outras épocas eu assisti uma coisa parecida, só que a polícia era outra. Alguns anos atrás, eu passando circunstancialmente pela Avenida Presidente Vargas, ali na altura da Candelária, tem a agência do Banco Safra, que ocupa praticamente um quarteirão na Presidente Vargas. E havia um sequestro, um assalto dentro do banco. Os bandidos tinham feito reféns e o banco foi totalmente cercado. Aproximadamente 2.000 pessoas cercavam o quarteirão inteiro e centenas de policiais, no mínimo, cercavam, puseram cordão de isolamento. Se a gente contar isso lá fora, em outros lugares, as pessoas não vão entender, mas o carioca entende o que aconteceu. Os bandidos conseguiram fugir. Agora, explica esse mistério, o carioca entende o que acontece, mas os outros não entendem esse mistério. Um quarteirão, um banco cercado por mais de 2.000 pessoas, centenas de policiais, um cordão de isolamento em volta, os bandidos conseguiram fugir. Por coincidência, conseguiram fugir levando dinheiro. Por coincidência, a polícia foi atrás e conseguiu pegar os bandidos. E por coincidência, o dinheiro os bandidos levaram. Bom, era uma outra polícia. O desfecho foi muito diferente. Eu não sei se naquela situação morreu alguém ali, mas nós estamos sujeitos a acontecimentos desse tipo. Eu fico impressionado com a celeridade da notícia. Em poucos minutos, muita gente estava sabendo. Dali a meia hora, toda a população que iria passar pela ponte já estava sabendo através de seus aplicativos, do Maps, do Waze, esses aplicativos que já estavam indicando.
milhares e milhares de pessoas mudaram o seu caminho. Ao invés de passar pela ponte, atravessaram de barca, ou ficaram em casa, ou foram para outros lugares. Logo depois do desfecho, os carros que estavam presos passaram e o trânsito ficou aliviado, uma maravilha. Poucas vezes eu vi o trânsito tão vazio. Ou seja, a população está ligadinha, online. Isso se chama 666. Sabe o que a Bíblia quer dizer sobre isso? É controle total. Nós estamos totalmente influenciados e controlados. A população inteira ficou sabendo poucos minutos depois, não exatamente a verdade dos fatos, mas o que a mídia queria dizer. Isso a população ficou sabendo. E a Bíblia diz que o anticristo vai se aproveitar disso. Ele vai controlar a mídia para a população do mundo ficar com ele, apoiando. E a mídia tem esse poder. Em poucos minutos, a população inteira está sabendo o que a mídia quer mostrar. Não necessariamente a verdade dos fatos. Nós estamos no fim dos tempos e esses episódios são uma espécie de prévia para a manifestação do anticristo. Quando ele assumir o poder, fizer as coisas, fizer uma reunião a portas fechadas, o que vai ser divulgado vai ser algo muito diferente do que a verdade mostra. Nós devemos estar preparados. O povo de Deus é como ovelhas no meio de um mundo malicioso, complicado e controlado. Pense nisso, o mundo está sendo controlado por um espírito do anticristo que já está agindo no mundo todo. Portanto, você, quando ouvir, assistir notícias, tome cuidado para você poder fazer os descontos e poder entender a verdade a respeito. Não seja como uma massa humana que vai levada de manobra, inclusive por conceitos religiosos também. Massas são manipuláveis, são levadas, influenciadas e, no fim, controladas. O espírito dos 666 é exatamente isso, controlar todas as pessoas. Você está sendo controlado, influenciado, dirigido, direcionado como cidadão por todos esses meios que existem aí fazendo parte da mídia, a unilateral, tipo televisão, rádio, mas a interativa, tipo internet, celular e as redes sociais. A população inteira está ligada, interligada, conectada e controlada. Isto é lição que nós aprendemos. Nós já estamos aí às vésperas da manifestação do anticristo, mas o espírito dele já está controlando a humanidade, influenciando poderosamente. Quem quiser agir em contrário, quem quiser nadar contra a correnteza vai ter muita dificuldade. Está cada vez mais difícil você sair dessa corrente. Mas para ser cristão, tem que sair da correnteza do mundo para você viver um outro padrão. Pense nisto, meu irmão, minha irmã.